Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Angra em Revista, este sábado, dia 27 de novembro. Connosco já o professor Alan Menezes, presidente do município. Boa tarde, professor. E quase que lhe podia começar por desejar boas festas, não é? Até porque verdade, a nossa animação já começou, não é? Aqui na cidade. Estamos a começar a época de Natal, embora com as dificuldades que uma semana e meia de mau tempo causaram. Ainda há coisas que vão precisar de algum afino ao longo da próxima semana, porque não foi possível colocar tudo o que era preciso colocar na rua, porque o tempo de facto não colaborou. Tivemos dias de muito mau tempo, com vento e chuva, e isso introduziu aqui alguns atrasos, mas o Natal ainda bem longe. A partir das previsões para o fim de semana são simpáticas, portanto a coisa há de começar a correr bem, não é? Ontem foi Black Friday, esta animação de Natal que foi apresentada por estes dias tem mais de 40 espetáculos de diversas artes e movimentos artísticos também programadas, um investimento da Câmara só para a questão dos prémios para quem compra no comércio tradicional de 25 mil euros, portanto... Este é um investimento conjunto da Câmara Municipal e da Câmara de Comércio que juntas, aliás, como tem vindo a fazer nos últimos anos, estão aqui a fazer um esforço de animação da cidade e também de apoiar o comércio de porta aberta, as nossas lojas mais tradicionais, tentando trazer o máximo de gente até à cidade e criando condições para que as pessoas comprem. E fica aqui o meu apelo: há bons preços na cidade, há coisas diferentes, há muita gente nas lojas também a esforçar-se no sentido de apresentar bons produtos. Fica aqui o convite para aqueles que nos ouvem para que deem uma volta pela cidade e que comprem cá, porque ao comprarem cá, além de bons produtos e bons preços, estão também a contribuir para a sustentabilidade da nossa comunidade, da nossa cidade. A cidade precisa que todos nós colaboremos, particularmente depois de 2 anos que foram difíceis para toda a gente, mas particularmente para quem tem negócios. Há a ideia, professor, já agora, a curiosidade de quantos são os postos de trabalho que o comércio tradicional de Angra alberga? Eu não tenho nenhuma estatística. Mas ainda serão talvez umas centenas, não? Seguramente são muitas centenas, e não é apenas os postos de trabalho diretos, aqueles que nós vemos atrás do balcão, todo este negócio. São os distribuidores das mercadorias. E são os donos dos prédios que muitas vezes vivem das rendas, são, enfim, todos aqueles que, direta ou indiretamente, mantém a cidade viva. Na verdade, se nós fechássemos as lojas da nossa cidade, ela já não seria aquilo que é. E por causa disso, e porque nós temos a possibilidade de efetivamente dar uma contribuição para a sustentabilidade da cidade nesta época, que nós, com a Câmara de Comércio, estamos a investir na animação, e fica aqui o convite para verem até à cidade e verem o que há de novo por aí. A estatística, ou melhor, os dados concretos, mais do que a estatística, dizem-nos que o ano passado este investimento da Câmara Municipal de cerca de 25 mil euros em parceria com a Câmara de Comércio na questão dos prémios finais à conta dos sorteios pelas senhas que as pessoas ganham, que sempre que fazem compras no comércio tradicional, acabou por render cerca de 1 milhão de euros em compras no nosso comércio angrense. Não, pelas contas positivo, feitas, não é? Bastante mais do que isso. Aliás, basta pensar que o número de senhas distribuída andou para cima dos 5 milhares, ou seja, foram muitas senhas, o que multiplicado pelos 25 euros ou pelos 20 euros de limite máximo, ou mínimo de compra, aliás, dá um valor muito superior a esse. Ou seja, o ano passado foi um imenso sucesso. 1 milhão com base nos 20 euros, mas as compras terão sido muitas delas em valores superiores. Como é. Ou seja, na verdade nós tivemos o ano passado um extraordinário sucesso, até considerando que o ano passado foi um ano ainda pior do que este, ou seja, nós estávamos mesmo no centro da pandemia, com todas as dificuldades que isso causou. Por isso nós estamos esperançados que este ano teremos um resultado ainda melhor e teremos mais gente a vir à cidade e mais movimento na cidade, porque isso também é outro aspecto importante, ter gente, dar vida à cidade e criar aquele ambiente de Natal que todos nós gostamos, e particularmente a quem tem crianças pequenas, que gosta sempre de vir dar uma voltinha nestes dias. Como é óbvio, o ano passado, por conta exatamente da pandemia, a animação ficou a cargo do minibus descapotável. Este ano vai ser ligeiramente diferente, não é? Este ano vai ser mais próximo e mais, enfim, eu diria mais normal, ou seja, vamos ter, para além das barraquinhas, das tradicionais barraquinhas ali diante da Câmara, e com a participação das instituições sem fins lucrativos de toda a ilha, vamos ter animação feita mesmo in loco, ou seja, com as pessoas ali, e vamos ter uma diversidade bastante maior de espetáculos. O ano passado fez-se uma coisa muito minimalista, porque tínhamos severas restrições aos ajuntamentos que este ano já não existem.
Ainda bem. Professor, dos últimos dias também uma parceria com a Ordem dos Arquitetos, se não me falha a memória, que abriu muito recentemente uma delegação da sua, uma sede, enfim, uma delegação da sua ordem, para ser correto, aqui na cidade de Angra do Heroísmo, e a Câmara aproveitou isto para lançar um concurso de ideias junto desta malta que sabe desenhar, não é? Bom, o objetivo aqui é novas ideias, coisas diferentes, e lançou-se uma ideia completamente fora daquilo que nós estamos habituados a ver, que é criar um mirador suspenso ali ao lado do Farol da Serreta sobre o mar, sobre aquela falésia que lá existe. Portanto, estamos a falar de um lugar de uma beleza espetacular, particularmente nestes dias de inverno em que o mar está agitado, mais alterado, e vamos ver o que é que aparece, mas ficou aqui um desafio aos arquitetos, particularmente os mais jovens e mais criativos, no sentido de virem com soluções fora do normal, que criem ali um espaço diferente. Muito bem, isto é importante. A Câmara, para além deste concurso de ideias, o vencedor receberá eventualmente algum Bom, o vencedor receberá o prémio que é dado pela própria Ordem, e a Câmara reserva-se o direito depois de vir de pegar naquele projeto, e vir a desenvolver aquele projeto e transformar em realidade, se ele for efetivamente algo que nos interessa. Esta é já que estamos a falar desta ponta do Farol da Serreta, não deixo de me recordar de que na campanha eleitoral, que ainda há bem pouco tempo aconteceu, alguns dos seus adversários políticos falaram na possibilidade de criar ali uma zona de banhos naquela zona, não só ali, mas também. É viável, professor? Não, eu não creio que seja viável, nem creio que seja sequer adequado, dado o tipo de agitação do mar que ali existe e particularmente as questões de resistência da estrutura que teria que ter para sobreviver um inverno como este que estamos a atravessar e como todos os invernos são naquela zona. O que aqui se está a falar é, cá em cima, junto ao farol, para o lado do Raminho, há ali uma falésia a pique com o mar muito profundo, criar uma estrutura suspensa de maneira que as pessoas fiquem verdadeiramente sobre o mar, naquele lado, sem contacto com o mar, obviamente. Sim, estão suspensos, exatamente. E a 70 ou 80 metros de altura acima do mar, portanto não mas esta zona de banhos não lhe parece viável e não houve, eu estou a recordar-me agora aqui de fotografias que na altura vi, inclusivamente membros do governo associaram-se a esta iniciativa de campanha, da altura da coligação, portanto não sei se eventualmente até esta disponibilidade que os membros do governo tiveram em dizer à oposição neste momento que há esta possibilidade, se já tiveram também com a Câmara de Angra que não tiveram, e a Câmara de Angra agradece reconhecida. A questão já agora não é menos um investimento. A questão aqui é que o povo, quando escolhe, se fraga um conjunto de compromissos e que devem ser levados a sério, como manda a seriedade na política, e, portanto, o projeto que foi escolhido não foi esse, e, portanto, então também não será de pensar na questão da Ribeirinha, que também foi falada, já que estamos agora a falar nestas propostas, e até uma em São Bartolomeu, mas a de São Bartolomeu existe já um trabalho que está em curso com a Junta, São Bartolomeu já era a intenção, e é a intenção da Câmara fazê-la, aliás já foi desenvolvido no último mandato um conjunto de abordagens preliminares desse assunto, e portanto é um trabalho que já estava em curso e que nós esperamos levá-lo até ao fim. Ideias novas são sempre bem-vindas, mas primeiro vamos executar aquelas que nos comprometemos a executar e depois, se houver. Sim, e se for o Governo a querer fazer, a Câmara também não mais agradece uma vez, neste caso. Professor, estamos a falar de água, não vamos meter água. De facto, começamos por referenciar a questão do mau tempo dos últimos dias. Houve algumas ocorrências registadas na terceira, mas nada de, felizmente, de especial. Ainda assim, não nesta última tempestade, mas naquela que aconteceu, faz domingo, 15 dias. Aí sim tivemos alguns danos foram de facto muitos litros relativamente gravosos, particularmente nas 12 Ribeiras, numa zona chamada Abelheira, em que uma grota que saiu do seu leito causou danos relativamente graves em pastagens e em vias de comunicação, no caso concreto, num caminho florestal. Portanto, houve danos, enfim, não estamos a falar de nada catastrófico, mas ainda assim com alguma gravidade, e veio mais uma vez pôr a nu algumas das fragilidades do sistema de drenagem que nós temos. Tivemos outra vez, enfim, a tradicional cheia ali junto a São Rafael, mas eu espero que tenha sido... Se bem que esta obra está em curso, sim, não é? Eu espero que tenha sido o fim da tradição e que tenha sido a última exibição daquela cheia e que não volta a acontecer. Senão também aquele investimento privado que está sendo feito mais abaixo agora, qualquer dia, antes de inaugurar, ainda acorda a cheia. Está a ser feita ali uma obra que é gerida pela Secretaria do Ambiente e que vai eliminar, eu diria, com elevado grau de certeza, definitivamente aquele problema. Portanto, neste momento só está construído um troço, o troço da entrada de São Rafael para baixo, até à rotunda, falta construir o troço para cima até à zona às traseiras da Unicol,
e quando isso estiver feito, desaparece o problema dos derrames ali na zona das bananeiras. Depois há uma outra obra, já agora, porque isto é importante as pessoas perceberem as razões de alguns incómodos que naturalmente vão surgir. Há outra obra associada a esta, que é a travessia da circular. Vai ser preciso cortar a circular durante alguns dias, ou pelo menos restringir severamente o trânsito naquela zona, porque aquele canal que está a ser construído diante de São Rafael tem que obviamente continuar em para direção baixo ao mar. E vai ligar uns terrenos que a Câmara já adquiriu do outro lado da circular, do lado de baixo, que servem de cabeça a uma grota, a grota que vai dar a São Bento. E, portanto, esta água vai ser ligada para aí. Lateral ao cemitério da Conceição. Exatamente, passa encostado ao cemitério da Conceição, do lado de Santa Luzia, portanto, do lado de cá. Essa grota vai receber, como antigamente recebia, esta água. Porque o que aconteceu, é preciso também não esquecer isto, foi uma ocupação selvagem de um leito de uma grota. Os que são mais velhos lembram-se que quando a Praça do Mercado era naquela zona, e onde agora está o Clube Musical, e havia uma grota que passava diante dessa estrutura, que depois continuava por diante do prédio onde agora está a Fruter, e vinha ligar exatamente essa grota. Essa grota desapareceu completamente, foi preenchida pela estrada, e é isso que está a causar este problema recorrente naquela zona, que agora ficará... Se bem que também a obra do hospital, dizem, enfim, alguns entendidos, eu não percebo nada disso. A obra do hospital tem um efeito sobre outra zona que não esta. Portanto, ainda será um outro problema, então. Sim, aliás, é um problema que já levou a que a Câmara tivesse comprado uma casa que estava a ser recorrentemente inundada, que fica ao lado da antiga padaria da Ponta de Muro, ou seja, mais para o lado de Santa Luzia. Depois de passar aquele alto funciona como, enfim, a linha de separação entre as duas bacias hidrográficas. O hospital está na outra, que está do lado de Santa Luzia, que vem desaguar sobre uma casa que agora é do município e que será demolida a breve trecho para fazer uma bacia de retenção, para evitar que a água desse lado também depois venha para a circular. Muito bem, professor. Sei que esta semana participou, aliás, demos notícia disto aqui no Rádio Clube de Angra, num fórum de resíduos que aconteceu nos últimos 2 dias aqui na Terceira. Na quinta-feira, com muita teoria, digamos assim, no auditório do Ramo Grande. Ontem, com algo mais, com um programa mais prático, nomeadamente com uma visita até à incineradora, que está ali na zona industrial e no aterro, na zona do aterro de Angra do Heroísmo. E uma das observações que o professor considerou e fez foi o facto de ser preciso melhorar a comunicação com quem gera resíduos para quem recolhe e trata deles poder, enfim, ter melhores resultados operacionais. Ou seja, está a dar prejuízo à gestão de resíduos, é isso? Não, bom, felizmente não está a dar prejuízo, nós temos conseguido manter as nossas contas equilibradas. Poderia dar muito melhores resultados se as pessoas, de forma generalizada, aderissem à boa separação de resíduos. As pessoas, todos nós, no fim de contas, os nossos concidadãos precisam de mais informação e particularmente de uma informação bastante mais prática e acabar com alguns mitos. Um dos mitos é que tudo se mistura, não vale a pena separar porque depois vão misturar tudo, que não é verdade, não sei de onde é que isso surgiu, mas é um daqueles mitos urbanos que ganhou muita força entre nós. Veio de um caminhão que aparentemente despeja os ecopontos todos para o mesmo sítio. Pelo menos uma vez tive também essa conversa com uma pessoa que dizia, mas já reparou, olha, eu separei o lixo e o caminhão chegou aqui e pôs tudo para o mesmo sítio. Não põe para o mesmo sítio. Os caminhões têm separação interna e, portanto, as coisas são colocadas em lugares diferentes e nada disso é misturado porque as pessoas não sabem, mas e fica aqui se calhar o convite para nos visitarem o sistema de resíduos. Nós temos um conjunto de visitas que se fazem de forma organizada, quer à incineradora, quer ao sistema de separação, que permite às pessoas verem com os seus olhos o que acontece aos resíduos. Mas dizendo-lhes em poucas palavras o que acontece, os resíduos são passados numa passadeira semelhante àquelas que existem nos aeroportos, em que há pessoas que estão sentadas ao longo da passadeira. Os resíduos que vêm da reciclagem, ou seja, que vão para a reciclagem, não os outros. Sim, os outros não. Os ecopontos são passados ali e é feita depois uma triagem do plástico, de acordo com as suas características técnicas, do papel, do vidro, enfim, tudo isso é separado. E esses resíduos são depois enviados para empresas chamadas retomadores. As pessoas também, algumas não sabem, mas quando nós compramos qualquer produto, normalmente, e as pessoas podem ver isso, aparecem umas setinhas a fazer uma espécie de círculo no cantinho. Isso significa que essa embalagem já pagou, ou melhor, nós enquanto clientes estamos a pagar um retomador para retomar essa embalagem. Essa embalagem, quando é entregue no retomador certo, o dinheiro que o cliente pagou quando comprou o produto
é pago a quem entrega a embalagem, neste caso seria pago aos municípios. Portanto, nós podemos ir buscar esse dinheiro se as pessoas se separarem efetivamente. E reparem na diferença. Quando nós entregamos resíduos não separados, pagamos cerca de 26 euros à entrada da incineradora. A Câmara paga, as duas câmaras pagam este valor. Quando nós entregamos o material devidamente separado, recebemos cerca de 70 euros. Ou seja, nós estamos a dizer que a diferença são 100 euros de perda por cada tonelada de resíduos que não é separada. Portanto, não é indiferente às contas das câmaras. E quando se diz contas das câmaras, estamos a dizer às nossas contas enquanto cidadãos, porque este dinheiro é nosso, de nós todos. Claro, como é óbvio. Não é indiferente separar ou não separar. Portanto, Bom, a separação se tem as valor. câmaras puderem recuperar o tal imposto, enfim, que já foi pago ao retornador, significa também que poderão pelo menos manter o nível de taxas que o cidadão comum já paga sem necessidade de aumentar essas tarifas. E podemos ter mais dinheiro para investir em coisas mais úteis do que propriamente estar a queimar plástico ou a queimar vidro ou a queimar metal, que obviamente não há. O que é que falhou aqui, professor? Quando a reciclagem é imposta, digamos assim, em Angra, imposta aqui no bom sentido, obviamente, Angra durante alguns anos gabou-se de ser dos melhores concelhos dos Açores em termos de recolha seletiva. E continua a ser um excelente concelho, aliás, a nível nacional. Então nós estamos a produzir mais lixo e não estamos a fazer mais separação? Não, só para tentarmos perceber. Nós temos a necessidade de apurar aquilo que estamos a fazer. Ou seja, nós estamos a fazer bem, muita coisa, mas precisamos ainda fazer melhor, porque há muito espaço para aqui se ganhar qualidade. Repare-se que enviar latas ou enviar garrafas para serem queimadas, produtos que obviamente não ardem, é um contrassenso. O que é que acontece? Nós pagamos para entrar com este material na incineradora e depois ficamos com material de muito má qualidade que tem que ser separado, limpo e embalado para ser novamente exportado, e em vez de recebermos o valor que receberíamos se o entregássemos em boas condições, vamos receber muito menos. Ou seja, há aqui uma perda líquida porque obviamente vidro e metal não ardem e na incineradora a única coisa que fazem é causar danos à máquina, causar desgaste que de outra maneira se poderia evitar. Ou seja, nós estamos aqui a ter um conjunto muito grande de perdas que resultam do facto de nós não estarmos a cumprir aquilo que era a nossa obrigação, que era fazer uma boa separação. E não há grandes desculpas, porque nós temos uma das melhores redes de recolha do país. Temos Sim, o professor baterias. Dizia na sua intervenção neste fórum que a menos de 100 metros não está ninguém a mais de 100 metros de um ecoponto ou de um contentor de lixo. Ou seja, andar 100 metros para pôr as garrafinhas ou pôr as garrafas não é propriamente algo que nos vá deixar muito mal. Além disso é bom para a saúde, ou seja, também tem aqui um ganho acrescido. Portanto, é muito importante que nós façamos isso. Mas a culpa também está um pouco do lado dos municípios e do lado da Tarambe. Quando diz que falha a comunicação, que temos comunicado mal. Reconhece então que são precisas novas campanhas? É preciso novas e campanhas diferentes. Nós não podemos infantilizar muito as coisas. As campanhas não podem ser só dirigidas às escolas, têm que ser dirigidas às nossas famílias. Ou seja, já não vamos só pela teoria de que as crianças convencem os pais, temos que ir mesmo à cabeça dos pais. Exatamente, e mais do que isso, nós temos que mostrar às pessoas como é que isto funciona. Isto tem que ser feito de forma demonstrada, não só teoria, não só boas intenções. As pessoas hoje cada vez têm mais. Mas parece-lhe convidativo, professor, irmos visitar, enfim, a incineradora. Olha, eu acho que é muito interessante. À primeira vista as pessoas podem dizer assim, bom, pelo menos mal cheiroso é capaz de ser, não é? Sim, mal cheiroso obviamente que não estão lá a separar rosas, portanto é mal cheiroso. Mas a verdade é que é educativo e é interessante. Eu diria que é um passeio que vale a pena fazer e, portanto, fica aqui o convite aos nossos E pode ser mesmo, ouvintes. Por exemplo, ao fim de semana? Já agora? Sim, nós podemos organizar, desde que nos digam quando é que há pessoas que querem ir, se inscreverem, nós podemos organizar para alguém receber e fazer o acompanhamento de maneira que as pessoas vejam na prática como é que estas coisas funcionam. Eu creio que essa é a melhor maneira. Para além disso, nós podemos e devemos fazer sempre uns videozinhos e enfim, melhorar um bocadinho a nossa comunicação, e é isso que agora vamos fazer, no sentido de darmos aqui um outro elan a este processo que está a precisar enfim, ter mais energia, porque caiu aqui num certo adormecimento. Nós começámos bem, mas depois a nossa trajetória não continuou como nós gostaríamos que continuasse. E, portanto, temos aqui, digamos, um certo... Uma necessidade clara. Um certo marasmo em torno desta matéria, que levou a que outras ilhas, particularmente as ilhas que têm aqui os centros de processamento de resíduos, ilhas mais pequenas,
tenham passado à nossa frente, o que é sempre bom na corrida, mas nós não gostamos de perder. Ficamos nós com o problema, como é óbvio. A caminho do aterro, porque há pouco, entretanto, saltamos para a questão dos resíduos, aí a culpa foi minha, não foi do professor, como é óbvio. Queria só colocar-lhe uma questão de um sítio que já falamos. Aquele troço de estrada entre a rotunda de São Rafael e o entroncamento da Vinha Brava, por estes dias, enfim, nomeadamente nas redes sociais, houve muita gente a partilhar fotografias do mau estado do piso e a perguntar, alguém sabe quem é o dono da estrada? O dono da estrada é o povo. Só para percebermos quem é que pode intervencionar ali. Essa estrada, como todas as estradas, é de domínio público, só que é gerida, no caso concreto, pelo Governo Regional, através das obras públicas. Portanto, faz parte da rede regional. Faz parte da rede regional. A rede regional começa na rotunda ao pé de São Rafael, e, portanto, tudo o que está da rotunda para cima da estrada é regional, incluindo os 2 ramais que estão em muito mau estado, o que vira para o lado do Reguinho, para o lado de São Bento, e o que vira para a Grota do Medo, para a Teira acima, que também está em péssimo estado. Ou seja, são 2 vias regionais. Claro que também há aqui responsabilidades da Câmara, que nós também não queremos enjeitar. Uma boa parte dos danos nessas estradas tem a ver com o mau tapamento de valas quando são abertas para avarias ou para meter ramais de água. Portanto, há aqui um misto de questões que têm a ver com a idade da estrada, que também, obviamente, Sim, nos influi últimos muito muitos nisto. anos, aquela estrada recebeu apenas uma pequena intervenção junto ao atual parque de exposições e penso que até na altura, exatamente, que foi inaugurada aquela... E foi por causa das ligações de água que foi preciso fazer. Tirando isso, a estrada já há muitos anos que não recebe manutenção e foram-se acumulando os defeitos, quer aqueles causados pelo tempo e pela passagem de viaturas, quer os que resultam da abertura de valas, e o resultado é, de facto, uma estrada que está a precisar urgentemente. Perspectivas daquilo ser intervencionado a algumas pessoas? Essa é uma pergunta que já não me cabe a mim responder, porque é do Governo que a faz. A Câmara também tem problemas semelhantes. Sim, não, como é óbvio, mas poderia haver alguma conversação que tivesse sido feita. Que eu sei é que fazia parte das intenções do Governo para este ano ter feito a intervenção, ela não aconteceu. Espero que nas intenções de 22 ela se mantenha, e esperamos que ela se resolva. Há lá uma verbazinha no plano para isso, mas diz apenas circuitos logísticos terrestres. Ficamos sem saber ao certo quais são, não é? Aceitamos qualquer nome, o que é preciso que o asfalto chegue lá. Mas a mesma coisa acontece com algumas vias municipais e, portanto, para as pessoas não pensarem que a gente só diz, ou que eu só digo mal das vias que são da gestão do Governo, também tenho que lembrar que nós temos estradas também muito mau estado. Por exemplo, o troço que vai ali pelas bicas acima, desde a rotunda das bicas até à Boa Hora, está num estado lamentável, e aí... Sim, este é um troço municipal, já falamos sobre ele aqui. Municipal, e nós temos uma firme intenção de, neste ano de 22, resolver este assunto. Sendo certo que já me disse que naquele caso é preciso fazer ali uma nova fase do saneamento, não é? Ou pelo menos tem das águas do escoamento. Tem que ser totalmente substituído, porque aquela zona tem a rede mais antiga que ainda está em uso no nosso concelho, com tubagens que ainda são feitas em fibrocimento e que estão constantemente a arrebentar. Portanto, aquilo parece um campo de golfe, são tantos os buracos que estão para ali acima, porque estamos constantemente a fazer reparações, e as pessoas que são abastecidas por aquela adutora estão constantemente a ter cortes de água, porque acontecem a um ritmo de praticamente por semana, temos uma avaria ali. Será eventualmente em 22 também este investimento executado? Que sim, obviamente que nunca se podem fazer promessas firmes, porque as obras são como as obras nas nossas casas, nós faremos os possíveis por isso. Como é óbvio. Nós, nesta altura, estamos a começar uma obra que é complementar a esta e que vem ligar aqui, que é a obra do Espigão, portanto, a ligação do fim da freguesia de Santa Luzia até ali à zona central do Posto Santo e a descida em direção a essa zona, chamada Espigão Velho. Essa obra para continuar por ali acima e, portanto, fazermos a substituição integral daquela rede que está neste momento também em muito mau estado e uma via que está muito difícil de circular ali. E assim, de repente, debaixo do chão se gastam uns milhões, não é? Porque estas obras não são manifestamente baratas. Não, estas obras são muito caras e são obras daquelas que não... Que chateiam, porque chateiam toda a gente. Nós vamos ter ali, vamos ter 6 meses de rua revirada, que vai funcionar uns tempos com lama, outros tempos com poeira, como é normal enfim, das nossas vidas. Toda a gente fica aborrecida com isso e quando a obra acabar toda a gente esqueceu que a obra se fez. E portanto é daquelas obras que... Mas é de facto também depois uma obra que consome muito dinheiro. Isso consome muito dinheiro, mas são obras absolutamente necessárias. Por um lado, porque as pessoas não podem estar com constantes cortes de água e nem a circular por estradas naquele estado, e porque isto tudo tem um custo enorme para todos nós. Cada vez que vai para lá o piquete trabalhar para consertar uma avaria, lá vai despesa. Portanto, estas coisas não são gratuitas. Cada vez que se investe na melhoria de uma rede, está-se também a investir na poupança de recursos, porque obviamente nós esperamos que as novas redes tenham
uma vida relativamente longa, sim, e não deem tantas avarias como as redes antigas estão a dar. Outra obra, e que também tem que ver com um bocadinho da questão, aí não tanto com o saneamento, mas com o escoamento das águas pluviais, é a obra da Rua do Palácio, que apesar dessas chuvas fortes tem-se aguentado sem encher as ruas da cidade de terra, não? O que é ótimo. Eu estava à espera de pior, quando houve aquelas chuvas, o primeiro lugar que eu fui a correr ver foi logo para ali, não é? Para o prior do Crato, deixa lá ver o que é que aconteceu. Não aconteceu grande coisa, e isto graças também a medidas que o empreiteiro foi tomando no sentido de evitar que acontecesse, e portanto as coisas correram bem, e ainda bem que assim foi. Esperemos que a obra continue até o fim assim. Foi uma obra que começou atrasada, e o professor falou nisso aqui, mas que está a decorrer dentro do cronograma definido? Agora está a decorrer dentro do cronograma, esperemos que se mantenha assim até ao fim, porque aquela obra tem depois um outro ramal, que é a própria rua diante do estacionamento, ou seja, quando acabarmos a subida diante do seminário... Sim, vem pelo prior do Crato mesmo fora. Pelo prior do Crato fora, e aí teremos mais uma zona de perturbação, mas aqui é uma questão também essencial. Nós não podemos, todas as vezes que temos um bocadinho mais de chuva, ter uma tampa que salta e uma erupção de água lá na esquina da rua. Portanto, e favorecerá depois também a beneficiação da calçada, que ao ser reposta, obviamente, aquela rua estava com algumas... E também outra questão que fica resolvida, que é a criação da galeria dos tubos, da galeria técnica, que permite a passagem dos cabos, quer de telecomunicações, quer de eletricidade. Portanto, ali está a ser introduzida uma grande melhoria na infraestrutura da cidade, porque cabos antigos estão a ser substituídos por uma rede nova, que também vai melhorar a segurança do abastecimento de eletricidade e a segurança nas telecomunicações. Portanto, nós temos ali um conjunto de ganhos, mas obviamente temos sempre os incómodos, e os incómodos são sérios, porque aquilo é obra zona, até mais 2, 3, 4 meses? Aquela é uma obra até abril, maio. E é uma obra que incomoda muito, porque está no coração da cidade. E temos outra a arrancar que ainda vai incomodar mais, que é a repavimentação. Não nos dê tantas más notícias. Mas pronto, eu não posso esconder que as coisas têm que ser feitas, que é o arranjo da ladeira de São Francisco, que neste momento está com o pavimento num estado miserável, ou seja, quando nós lá passamos quase que nos desmonta o carro, tal é a vibração que induz nas viaturas, e vai ser preciso levantar o pavimento e repô-lo. Vamos tentar fazê-lo em 2 faixas, ou seja, manter sempre a circulação, embora com as naturais limitações e restrições. Não, a Rua do Galo é larga o suficiente, limita o estacionamento. Ainda vai causar mais problemas de estacionamento, e vem causar depois problemas graves na velocidade do trânsito, que depois, nesta altura, nós já temos 1 quilómetro de fila em certas horas no lado de São Bento. Se nós pusermos toda a gente a convergir sobre a Rua do Galo, as coisas vão ficar bastante mais difíceis. Por causa disso, vamos fazer a obra com recurso a duas faixas, ou seja, fazer metade e depois outra metade. Mas claro que isto vai causar um abrandamento da velocidade de circulação, o que terá consequências graves. E esta será uma obra para começar mais ou menos quando, professor? Eu gostaria que ela começasse de maneira a que já tivesse feita a quando das São Joaninas. Portanto, ali no princípio do ano, arrumada. Eu gostaria que ela começasse no princípio do ano, está-se a trabalhar nesse sentido, mas também só começaremos depois de termos aberto a subida diante do seminário, porque senão o que é que vamos ter? 2 cortes, um em cada lado, aí é que a circulação ficará devidamente empeçada, e o que nós queremos é evitar que isso aconteça, e, portanto, estas coisas exigem algum planeamento e às vezes algumas esperas, no sentido de se fazer de forma coordenada as intervenções. Mas é um trabalho difícil e um trabalho que terá consequências desagradáveis sobre as nossas vidas. Mas tem que ser, se calhar, lá está mais uma vez, depois daremos graças, sim, enfim, quando nós e as nossas viaturas, daremos graças. É que quando agora passamos, eu sei que toda a gente roga uma pragazinha à Câmara. Não, e o professor no seu gabinete que fica ali naquele lado do edifício, deve sentir uma despressãozita cá em cima. Sim, também. E o meu carro também tem rodinhas pequeninas, é das principais vítimas. Professor, no centro da cidade, e para terminarmos esta nossa conversa de hoje, está o nosso mercado, há o projeto que todos conhecem relativamente ao futuro dele, e amigo meu que trabalha no aeroporto, mentira, estou a brincar, disse-me que tem por aí uns técnicos da Unesco que chegaram por esses dias. O que está a acontecer é que fiscalizações necessárias. O que aconteceu foi, surgiu a necessidade de se fazer um estudo de impacto patrimonial. É uma realidade nova. Eu confesso Sim, já estamos para lá do ambiental, não é? Exatamente, eu confesso que não conhecia,
Mas a Unesco agora, porque houve uma queixa sobre o mercado, portanto isso é um assunto que tem mais uma vez a sua gênese cá dentro, portanto estamos a falar então, das questões... Já dá capítulo para a telenovela. Exatamente, quase, estamos a falar da continuação de uma telenovela que mais uma vez vem introduzir mais um atraso num processo que já estava atrasado. Portanto, a luta continua, como se costuma dizer, mas a verdade é que as coisas vão ficando progressivamente atrasadas e... Eventualmente terá que ver com algumas das críticas que na campanha foram feitas ao projeto. Estou-me agora a recordar da volumetria, não é? Não, eu creio que a história é mais antiga do que isso, tem a ver com, enfim, com uma certa vontade de continuarmos sempre... Há uma palavra que as pessoas usam pouco, que é a procrastinação, que é aquela coisa de nós andarmos sempre a dizer que as coisas não se fazem, mas quando se fazem não se deviam fazer, que é para nós podermos dizer que não se fazem. E nós temos muito esse hábito, passamos a vida a dizer nada acontece, isto é tudo um marasmo, a cidade está a morrer, mas depois quando se quer fazer qualquer coisinha... Prende-se uma queixa, enriça-se, complica-se. E portanto nós estamos nessa fase dos enriços, havemos de ver se nos desenriçamos. E já houve enriços maiores. Esta é aquela fase, permita-me a brincadeira, mas essa é aquela fase que o professor aprecia, não é? Porque é de facto, a partir de agora é que nunca mais aquela obra deixará de ser feita como o Alan Menezes, enfim, procrastinou, digamos. Não, agora vamos à luta. Mas à partida nada de muito grave. Há técnicos da Unesco que vieram então até Angra, não é? Há pessoas que estão ligadas a esse setor e que têm agora que elaborar o respectivo estudo e é esse trabalho que vamos fazer. De qualquer das formas, pode sempre ficar aqui, lá está, mais um atrasozinho no eventual arranque. Sim, já provocou um atraso, vamos ver se o minimizamos e vamos tentar avançar com isto tão depressa quanto possível. Assim mas pronto, ficam os angrenses a saber que infelizmente os maus hábitos continuam. Isto pronto, enfim, sem mais comentários, ficamos por aqui. Professor, muito obrigado por este bocadinho, até daqui por 15 dias. Foi o Angra em Revista deste sábado, a todos continuação de um bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.